Bom dia, cavalheiros e damas, meu querido pré-médio, Ensino Fundamental 2, Colégio Ângulo, Divinópolis. Mais uma vez juntos, né? Para discutirmos a semana passada, a aula foi muito bacana, muito interessante, um assunto muito interessante, coerência e coesão, né? E espero que vocês tenham compreendido bem essa relação, essa inter-relação entre a lógica e as ferramentas, né, de conexão para a construção do texto. E hoje nós vamos falar de um texto muito interessante que é a crônica argumentativa, né? Então, normalmente quando a gente fala de crônica, qual que é a palavra-chave para a crônica? O dia a dia, né? O mote é sempre o dia a dia, algo que faz, aí a gente pode ter, lógico, uma crônica descritiva, uma crônica narrativa, uma crônica dissertativa, mas ela sempre vai ter como motivação algo relativo, pertinente com o dia a dia, né? Então, às vezes, o cronista é uma pessoa muito interessante, a gente fala que o cronista é aquele que, poeticamente falando, porque é literatura, crônica é literatura, embora possa ser uma crônica argumentativa, mas ela é literatura. Então, é aquele que, poeticamente, olha o dia a dia, olha que coisa linda de pensar, né? Aquele que olha o dia a dia com poesia, com delicadeza. Então, às vezes, uma coisa comum, uma fila do banco, às vezes um ponto de ônibus, uma pessoa na praça sentada brincando com o neto, coisas do dia a dia que se transformam em a beleza que é a crônica, né? Um texto gostoso, dinâmico, geralmente mais curto. Então hoje nós vamos ter esse olhar da crônica argumentativa. Primeira coisa, se eu estou falando de crônica argumentativa, lógico que a palavra argumentação é a sua marca principal. Então, ou seja, ele vai fundamentar o seu texto, embora o mote seja do dia a dia, ele vai fundamentar através de argumentos, né? E aí ela é muito utilizada nos meios de comunicação, de revista, de jornal. Eu costumo dizer que a crônica argumentativa ela funde os aspectos da crônica, né? Que é a liberdade de produção, a flexibilidade de produção textual, a gente sabe que ele é um texto mais flexível, a leveza do texto, né, que a crônica é um texto leve, que fala de coisas do dia a dia, mas a junção com os textos argumentativos. Eu tenho uma tese e tenho argumentos, defendo esses argumentos. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas a crônica eu não posso confundir com o artigo de opinião. Qual que é a diferença para o artigo de opinião? O artigo de opinião, ele quer fazer uma defesa e ele quer convencer alguém de alguma coisa, né? E já a crônica não, ela vai partir de alguma coisa do dia a dia, não precisa ser uma coisa de grande relevância, mas ele vai argumentar, mas sem esse viés, né, taxativo de que eu tenho que interferir na opinião do outro. Embora ele tenha, lógico, seu caminho persuasivo, mas ele não quer convencer ninguém, ele não quer modificar a opinião de alguém, ele apenas está apresentando um olhar, um viés sobre um determinado assunto. Né? E a crônica ela pode ser do gênero narrativo, que é quando ela conta uma história e ela vai ter personagem, tempo, espaço, né? Pode ter discurso direto, indireto, linguagem formal, informal. Né? Ela pode ser dissertativo, como nesse viés de argumentar, ou descritivo, de dizer como determinada pessoa é, como determinado lugar é. E aí é importante a gente pensar o seguinte, como é que eu faço então? Qual que é o caminho que eu vou tomar para elaborar uma crônica argumentativa? Primeira coisa, primeiro passo, simples, claro, é a escolha do tema. Um tema contemporâneo, ou seja, eu vou olhar para o meu dia a dia e vou escolher um tema contemporâneo, atual. Né? Depois, eu preciso fazer uma lista de quais argumentos que eu vou ter para fundamentar esse tema que está ali no dia a dia, às vezes caladinho, ninguém parou para pensar, mas que eu vou falar dele, mas eu preciso argumentar. Né? Por que eu estou falando desse assunto? Quais são as comparações que eu posso fazer? Quais são as exemplificações que eu posso fazer? Para ele não ser um texto meramente informativo. Então, eu preciso argumentar. Né? E um detalhe interessante da crônica narrativa é o seu teor crítico. Então, ela está olhando para alguma coisa do dia a dia, alguma coisa simples, comum do dia a dia, mas olhando de uma maneira especial, de um viés crítico, né? Então,
Ela pode ser, por exemplo, voltada para o humor, para a ironia, às vezes até para o sarcasmo, né? Que é aquela ironia mais ácida, vamos dizer assim. E aí, lembrando que a crônica narrativa argumentativa, como eu já havia dito para vocês, ela vai ter os elementos próprios do texto narrativo. Então, ela vai argumentar, mas ela também vai usar os elementos próprios do texto narrativo. Personagem, fato, espaço, tempo, discurso, tipo de diálogo, correto? Aí, algumas características que são essenciais para a nossa crônica argumentativa, independente se ela vai ser narrativa ou dissertativa. Ela tem que ter argumentos e argumentos que convençam, embora o objetivo não seja interferir, né? Eu quero convencer, eu quero fazer um discurso. Não, não é isso. Mas ela tem que ter argumento e ela tem que ser convincente, de uma certa forma, ela tem que ser interessante, né? Ela tem que ser instigante. A linguagem, ela pode ser coloquial, ela pode ser simples, direta, a leveza própria da crônica, vamos dizer assim. E os textos geralmente são relativamente curtos, eles não são textos extensos, né, cansativos. E, como eu já havia dito para vocês, temas do cotidiano, aí como é uma crônica argumentativa, ela pode dar aquela pinçada no tema polêmico, né? O tema que às vezes está ali no dia a dia gritando, eu estou aqui querendo discutir. E aí, lógico, vou ter o quê? A crítica, o humor, a ironia. E de uma certa forma, como ela é argumentativa, ela vai induzir o leitor a uma reflexão, né? E aí, sempre a gente não pode esquecer que ela não vai ser um artigo de opinião, porque ela tem a marca da subjetividade, ela tem a marca da criatividade. Lembrem-se, embora a crônica seja argumentativa, ela tenha um elemento dissertativo, ela é literatura, portanto ela é arte. Se é arte, ela está para o criativo, ela está para o belo. Então ela não é meramente um texto jornalístico. Por isso, ressaltar aí a subjetividade e a criatividade, né? E aí a gente pode ser mais ousado, né? A gente pode falar que é a junção do estilo jornalístico, porque geralmente a gente tem as crônicas argumentativas publicadas em jornais, com o literário. Né? Então, esse é o caráter interessante que eu consigo separar de um artigo de opinião. Isso aqui é arte. Isso não é um texto informativo, não é um texto meramente objetivo. Né? Ele tem a criatividade, ele tem a subjetividade. E aí, geralmente, às vezes pode ter poucos personagens, se houver, se eu faço no meu caráter mais dissertativo, poucos personagens, se houver, diferente do narrativo que pode ter mais personagens, o tempo e o espaço serão limitados, ou seja, o espaço, a gente não é uma longa história, não é um conto, não é uma novela, é uma narrativa curta, é uma história curta. E o caráter contemporâneo que nós não podemos perder de jeito nenhum quando nós falamos de crônica. E aí nós temos aqui, né, um exemplo de crônica, eu não vou ler, não fica até cansativo aqui para vocês. Em casa, leiam com atenção. Né? Eu adoro Luiz Fernando Veríssimo, acho ótimo, ele tem um humor muito gostoso, muito sutil, muito inteligente, gostoso de ler, nos orgulha, né? Esse escritor brasileiro. Então ele tem uma crônica argumentativa, e aí sobre o que ele vai falar? Qual que é o mote dele? Sobre a tecnologia, né? Então leiam com calma essa crônica, ela é muito gostosa, muito interessante, está aí, né, na íntegra disponibilizada para vocês. E tem uma tarefinha para casa, tá? Não se esqueçam de fazer. Então, olha, você conheceu a crônica argumentativa hoje, agora é a sua vez, né? Escolha como mote um assunto do dia a dia, qualquer assunto do dia a dia, e redija uma crônica argumentativa, né? E a partir do momento que você definiu o assunto, você vai selecionar os argumentos, né? Ou seja, o que eu tenho para fundamentar esse argumento? Não precisa ser um texto grande, não. A média de 15 linhas tá bom. Aí quando a gente fala média de 15, pode ser até 12, 16, 20, ali naquela média. E aí eu peço a vocês um cuidado especial. Escreva o texto com calma, sem susto, sem desespero. Faça uma revisão ortográfica. Verifique a correção das palavras, né? A construção da palavra. Já que nós tivemos a aula semana passada de elementos coesivos, verifique lá no seu texto se você foi capaz de utilizar, né, a coesão lexical, substituindo palavras por outra palavra, né, lógico, respeitando o mesmo campo semântico. Use também os pronomes, os advérbios, ferramentas gramaticais, né, coesivas gramaticais. Então é importante
E também releia o seu texto para afinar a coerência, ou seja, ao ler o seu texto, no final do seu texto, ele é coerente, ele é claro, as pessoas são capazes de ler o seu texto e compreendê-lo na íntegra. É importante o seguinte, o texto ele tem que ter autonomia significativa. Eu não preciso do meu escritor do lado me explicando o que eu queria dizer. Toda vez que eu escrevo um texto que eu tenho que dizer para aquele que leu, eu queria dizer isso, significa que ele não ficou bom. Significa que ele tem um problema de clareza, que ele tem um problema de coerência. Então, o seu texto ele precisa ter autonomia significativa. Valeu? Grande beijo a todos, até semana que vem.